Olá, estudantes! Iremos estar trabalhando essa semana com notação científica. A notação científica consiste em transformarmos números enormes em potências de base 10. Iremos também ter um número decimal. E aí, o primeiro passo para a gente transformar esse número imenso, de um valor imenso, 25 milhões, por exemplo, ou esse número aqui, que é maior ainda, em notação científica, ou seja, um número menor, existe o que? Uma regra que esse número inicial, que é um número decimal, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, olhando para esse número aqui, pessoal, 25 milhões, para a gente transformar esse número aqui, 25 milhões, em um número menor, maior do que 1 e menor que 10, eu tenho que saltar o que? As casas decimais indo para a esquerda. Então, se nós observarmos aqui, imagine que a vírgula está aqui, né? Quantas casas eu vou ter que saltar para que esse número ele fique maior do que 1 e menor do que 10? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula viria para cá. Então, esse número de 25 milhões... ele se transformaria em 2,5, certo? Multiplica-se por 10, que é a potência de base 10, como havia dito. E aí resta o que? Esse expoente. Esse expoente ele vai ser positivo e ele vai ser a quantidade de casas que eu saltei para a esquerda. Então, ele vai ser positivo porque eu caminhei para a esquerda e esse número que fica aqui no expoente ele vai ser a quantidade de casas que eu precisei saltar para fazer com que esse número transformado ele fosse um número maior do que 1 e menor que 10. Então, 2,5 ele é maior do que 1 e menor que 10. Então, contando aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou 2,5 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, isso aqui é uma notação científica. Esse número maior, é imenso, né? Eu acabei resumindo ele em notação científica. Já esse aqui é maior do que esse ainda, né? Temos aqui 375 bilhões, né? Então, é 1000, milhão, bilhão. Então, 375 bilhões. Como é que eu faço para transformar esse número em um número que seja maior do que 1 e menor do que 10? Novamente, como eu vejo aqui, ele não tem vírgula, né? Só tem os pontos. Eu vou ter que saltar casas decimais até chegar em um número que ele fique maior do que 1 e menor do que 10, que é o primeiro passo. Então, vamos lá. Indo para a esquerda, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí 10, ele ficou 37,5, mas ainda continua sendo o que? Maior do que 10, né? E depois 11, então a vírgula veio para cá. Então ficou 3,75, 3,75, ou seja, encontrei um número decimal que ele é maior do que 1 e menor do que 10. Esse foi o primeiro passo. Eu já sei que a potência ela tem base 10, mas qual é o número do expoente que vai ficar aqui? Lembra quantas casas a gente saltou indo para a esquerda? Indo para a esquerda, ele é o que? Positivo, né? Então, eu saltei 11 casas, não é isso? Vamos conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o expoente aqui, pessoal, vai ficar 11. Então, veja que eu transformei esse número 375 bilhões em uma notação científica, que é o 3,75 vezes 10 elevado à 11ª potência. Já esse outro exemplo, pessoal, vejam que é um número com vírgula. Só de observar, esse número ele já é o quê? Menor do que 1. Então, lembra daquela regra que tem que ser um número que tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, veja que a vírgula está aqui, Então, ele é 0,879. Ele é menor do que 1. Então, para mim transformar ele em um número que seja maior do que 1, mas que não seja maior do que 10,
eu tenho que a vírgula caminhar para a esquerda. Se caminhar para a esquerda, vai ficar menor mais ainda do que 1. Eu tenho que ir para a direita. Então, indo para a direita, ó, vindo para cá somente uma casa, esse número já ficou o suficiente, que foi o quê? 8,79. Então, esse 8,79, ele é um número maior do que 1 e menor do que 10, não é verdade? E aí, claro, a base da potência é 10. E se eu saltei somente uma casa para a direita, esse expoente aqui vai ser 1, né? Porque é uma casa, mas ele terá que ser negativo, porque quando eu vou para a direita, vírgula, caminho para a direita, o expoente aqui da base 10, né? Ele tem que ser negativo. Então, indo para a esquerda, expoente fica positivo. Indo para a direita, como é o caso aqui, ó, eu tive que vir para a direita para que esse número ficasse o quê? Maior do que 1 e menor do que 10, que foi esse caso aqui, ó. Outro exemplo, se vocês observarem, ó, nós temos um outro número que é menor do que 1, né? Então, ele precisa ser maior do que 1. Então, olhando aqui, a vírgula, vamos dizer assim, que ela tem que vir para cá, né? Caminhar para a direita. Então, caminhando para a direita, ó, quantas casas decimais eu vou ter que saltar? Ó? 1, 2, 3, com mais uma, 4. Então, transformou-se o quê? Em 3,61. 3,61 é um número que é maior do que 1 e é menor do que 10, não é verdade? Porque se eu caminhasse mais 1, ia ficar 36,1. Aí seria o quê? Maior do que 10, então não serviria. Por isso que parou aqui em 3,61. Vezes 10, que é a base da potência. E aí agora, quantas casas eu saltei? Indo para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o expoente aqui vai ser 4 e ele terá que ser negativo. Negativo por quê? Porque eu caminhei para a direita, certo? Então, caminhando para a direita com a vírgula, esse expoente fica negativo. Caminhando para a esquerda com a vírgula, esse expoente aqui ele fica positivo. E positivo não precisa colocar sinal. Olha esse outro número aqui imenso, né? Então, 1000, milhão, bilhão, trilhão. 987 trilhões, 475 bilhões. É esse número. Então, como é que eu faço para transformar ele em notação científica? Certo? Eu tenho que transformar esse número em um número maior do que 1, menor do que 10. Então, eu tenho que caminhar com a vírgula, ó, já que a vírgula não aparece. Quando não aparece, ela está aqui no finalzinho. Caminhando, então, para qual sentido? Para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A vírgula veio parar aqui, entre o 9 e o 8. Então, ficou o quê? 9,87475. 9,87475 vezes a potência de base 10. Quantas casas eu saltei? Lembram? Foram o quê? 14, não é isso? Vamos lá conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o expoente aqui vai ser o número 14 e ele vai ter que ser o quê? Positivo ou negativo? Bem, lembra? Quando ele caminha para a esquerda, ele fica positivo. Então, está correto aí. Já transformei esse número imenso em uma notação científica. E o último caso aqui explicativo, está com vírgula, tem que ser um número maior do que 1, menor do que 10, né? Porque esse aqui, vocês viram, ele ficou maior do que 1 e menor do que 10, porque 9,8, claro, é menor do que 10. Então, para eu chegar em um número maior do que 1, menor do que 10, eu tenho que ir para a vírgula para a direita, né? Então, 1, 2, 3, parei aqui, que é o suficiente. Então, vai ficar 9,724 vezes a base, que é 10, não é isso? E aí, agora, quantas casas eu saltei para a direita? 1, 2, 3, somente 3 casas. Então, aqui, ó, o expoente é 3. Quando eu caminho para a direita, esse expoente ele tem que ficar o quê? Negativo. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que eu transformo números imensos em notação científica. E aí vem aquela dica. O número inicial, que é o número decimal, ele tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. A potência tem que ser base 10. E aí, claro, se eu caminho para contar as casas decimais para a esquerda, o expoente ele é positivo.
Se eu caminho contando as casas decimais para a direita, o expoente ele fica o quê? Negativo. Existem esses números aqui que vocês irão estar fazendo o cálculo e depois iremos estar fazendo a correção.